Parece que todo mundo está com pressa, sempre olhando no relógio, sempre preocupados porque não tem tempo. E, frequentemente, isso ocorre também com nossos sonhos, nossas visões, nosso ministério. Oh, Senhor, Senhor, eu tenho que fazer isso, tenho. Mas deixa eu dizer algo. Os únicos olhando para o relógio somos nós. Deus tem todo o tempo do universo. Deus não está com pressa. E Deus não está olhando para o relógio dizendo, já é quase aniversário dele e ele vai perder outro ano. Deus está olhando o nosso caráter. Este é o relógio para o qual Deus olha, para determinar se estamos prontos para o ministério, prontos para uma promoção no emprego. Deus olha para muito mais coisas que um relógio. Deus olha para os nossos corações. Deus olha o nosso caráter. E um dos melhores exemplos sobre isso é o próprio apóstolo Paulo. Sabemos por Atos 9 que assim que Paulo foi salvo, ele foi para Jerusalém, a Bíblia nos diz, e ele tentou se juntar aos apóstolos. Ele era um recém-convertido, não estava pronto para ser um apóstolo. Ao longo do tempo, ele se encontrou na igreja de Antioquia, onde serviu por anos. E durante esses anos, ele serviu com outros irmãos, e embora teologicamente tenha sido mais treinado que os outros, ele serviu lado a lado com outros irmãos, e eu garanto a você que deve ter sido um teste de verdade para o seu caráter. Mas Deus não estava com pressa com um homem como Paulo, porque Paulo carregava um grande mandato, uma grande unção de Deus. E Deus queria ter certeza que fogo suficiente testasse seu coração, até ele estar puro o suficiente para carregar o tipo de unção que Deus colocaria em sua vida. E Paulo se referiu a isso quando escreveu aos Tessalonicenses. Ouça o que ele disse em 1 Tessalonicenses 2, verso 4. Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. E neste verso, a palavra aprovados e a palavra prova são a mesma palavra grega que é a palavra dokimazo. Eu quero que você ouça o que essa palavra significa. Eu vou ler do livro Joias Brilhantes do grego. A palavra dokimazo, outra vez, é a palavra aprovados e prova. Significa testar, examinar, inspecionar, escrutinar, determinar a qualidade ou sinceridade de uma coisa. Pelo fato de o objeto que foi escrutinado ter passado no teste, ele agora pode ser visto como genuíno e sincero. Também era usada para descrever o teste feito no dinheiro para saber se era verdadeiro ou falso. Depois do teste de escrutinação ser realizado, o dinheiro verdadeiro resistia ao teste e o falso fracassava. O sentido específico da palavra dokimazo é evidenciado por um uso anterior da palavra para descrever, ouçam isso, para descrever o refino de um metal por fogo, isso é o melhor, o refino de um metal pelo fogo para remover as suas impurezas. Primeiro o metal era colocado no fogo que queimava a uma certa temperatura, e então era colocado num fogo queimando a uma temperatura mais alta, e então era colocado num fogo ardente que queimava na temperatura mais alta de todas. Todos os três testes eram necessários para remover do metal todas as impurezas invisíveis. Invisíveis não eram vistas a olho nu, apenas o fogo revelava as impurezas. Todas as impurezas que eram invisíveis a olho nu. Do ponto de vista do olhar humano, o metal provavelmente estava bom e podia ser usado. Mas defeitos invisíveis estavam no metal e apareceriam depois, como uma fissura, uma rachadura ou algum tipo de mau funcionamento. Antes da pessoa ter certeza que o metal estava livre de defeitos e pronto para ser usado, estes três fogos purificadores eram necessários. O fogo era quente, o processo demorado, mas o teste era necessário para alcançar o resultado desejado. Sabe, nenhum de nós gosta de fogo ou testes. E eu não estou falando dos testes que o diabo nos coloca, mas dos testes que Deus nos faz passar, e Ele certamente faz, quando Ele nos testa para ver se realmente nos submetemos. Ele nos testa para ver se podemos ser fiéis, seremos fiéis aos nossos líderes. Ele nos testa
para ver se podemos perdoar. Todos estes são fogos de refino. E se estes fogos não vêm ao nosso caminho, não sabemos o que temos em nós. Mas estes fogos fazem com que todas as impurezas venham para cima. Não há nada como uma luta para revelar o quão feio você realmente é. Sabe o que as pessoas dizem quando casam? Antes de casarem parece que todos são anjos. Mas quando você casa, é confrontado com seu próprio egoísmo, e esse é um exemplo do fogo que eu estou falando. Este casamento revelou que, rapaz, você tem coisas por dentro que não estão certas. E se você não tivesse casado, nunca teria descoberto isso, graças a Deus que você casou. Porque agora essas coisas vieram para cima. E o Espírito Santo agora pode tirá-las uma de cada vez. O mesmo com seu emprego, o mesmo na sua igreja, o mesmo nos seus relacionamentos. Estes fogos são o Espírito Santo amavelmente, é realmente o amor dele, trazendo esses defeitos para cima. Como seria infeliz se você andasse por aí e ninguém tratasse o seu coração, se Deus não tratasse seu coração? Você construísse algo magnífico e uma rachadura aparecesse. O Espírito Santo quer tratar com você agora. Ele quer remover estas coisas para que a sua qualidade seja a melhor possível. E de fato você pode interpretar o versículo assim, ouça isso. Foi um processo longo e eu passei por muitos fogos de refino para chegar nesse lugar, mas finalmente eu passei no teste e Deus viu que eu estava genuinamente pronto. Então, ao invés de ficar fixado no seu relógio, é hora de olhar para o seu caráter. E deixe o Espírito Santo fazer aquelas coisas profundas e muitas vezes dolorosas que ele tem que fazer em sua alma para você poder carregar a unção, realizar a tarefa que Deus quer que você gloriosamente realize em sua vida.